A apneia obstrutiva do sono é um problema de saúde pública devido à sua prevalência. Nós temos um estudo que foi realizado em São Paulo, um grande estudo que mostra que 33% da população adulta tem apneia obstrutiva do sono. A grande questão é que muitas vezes esse diagnóstico não é feito, é subdiagnosticada e o tratamento também muitas vezes não é realizado. Então vamos entender a fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono para que você, profissional da saúde, possa então entender um pouquinho melhor e saber qual a importância do diagnóstico e do tratamento adequados para essa doença. O termo apneia nada mais é do que a interrupção do fluxo aéreo. Essa interrupção pode acontecer por diferentes períodos e isso vai mudar de acordo com a faixa etária do paciente. Por exemplo, no adulto, a gente considera uma apneia quando o fluxo aéreo é interrompido por pelo menos 10 segundos. Já nos neonatos, a gente vai considerar para ser uma apneia da prematuridade, por exemplo, pelo menos 20 segundos ou que tenha alguma repercussão clínica. Então, isso vai mudar de acordo com a faixa etária do paciente que a gente está avaliando, mas de um modo geral, então, a apneia nada mais é do que cessação do fluxo aéreo por um tempo mínimo de acordo com a faixa etária. Essa interrupção do fluxo aéreo pode acontecer por um problema central, e aí a gente vai chamar de apneia central, que é quando não está chegando a mensagem para que os músculos respiratórios contraiam. Então, não vai ter respiração acontecendo, certo? Mas o tema do nosso vídeo de hoje é falar sobre a apneia obstrutiva, que é quando eu mantenho o meu comando para fazer a respiração, então o sistema nervoso central está mandando mensagem para a musculatura respiratória contrair e relaxar, porém existe uma obstrução a nível de via aérea superior que está impedindo a passagem desse ar. Isso daí já vai ajudar a gente a identificar, por exemplo, diferenciar, quando é uma apneia central, quando é uma apneia obstrutiva. Quando o paciente está sendo submetido a uma polissonografia, a uma análise do sono, o que a gente vai observar é que quando tem interrupção do fluxo aéreo, seja na cânula nasal que está avaliando, seja no termistor, e não existe movimento respiratório de tórax e de abdômen, isso vai ser uma apneia central. Agora, se tem uma interrupção do fluxo, mas mantém movimento de tórax e de abdômen, a gente vai ter então uma apneia obstrutiva. Essa apneia obstrutiva, ela geralmente está associada a microdespertares, porque o nosso sistema nervoso central está falando, acorda que você precisa respirar. Em algum momento, ele vai ter um despertar associado, muitas vezes curtinho, de cerca de 3 segundos, ou às vezes maiores, mas o paciente nem percebe. Se você perguntar para o paciente, você acorda muitas vezes durante a noite? Ele vai falar não. Mas, quando a gente analisa a polissonografia, muitas vezes tem múltiplos despertares, 30, 40, 50 despertares por hora de sono, muitas vezes associado a esses eventos respiratórios. Além dos microdespertares, a gente tem muitas vezes associado a esse evento respiratório, seja uma apneia ou uma hipopneia, que a diferença para a apneia é que na hipopneia a gente tem uma redução do fluxo aéreo, ele não é interrompido por completo, mas ele é reduzido. E a hipopneia sempre vai estar associada a um microdespertar ou a uma queda de saturação. Ah, Letícia, mas eu preciso ter uma queda de saturação abaixo de 90%, por exemplo? Não. Eu preciso ter uma queda de saturação de pelo menos 3%. Então, se o paciente estava lá saturando 97%, mas ele fez uma queda depois do evento respiratório para 94%, então isso já vai ser considerado uma dessaturação, uma queda de saturação associada ao evento respiratório, certo? Então, definição é uma interrupção do fluxo aéreo nos adultos de pelo menos 10 segundos, que geralmente está associada a um microdespertar e ou a uma queda de saturação de pelo menos 3%. E o que causa essa apneia, Vamos entender a fisiopatologia. A grande questão é que a fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono, ela é multifatorial. Existem alguns fenótipos sendo discutidos e até endótipos da apneia obstrutiva do sono sendo discutidos na literatura para tentar explicar melhor e assim direcionar o tratamento, mas fato é que muitas vezes o paciente não tem algumas características que a gente espera para justificar essa apneia obstrutiva do sono. Algumas são clássicas, podemos dizer assim. Quais são elas? Obesidade.
Obesidade, é claro que a gente não engorda só lá na barriguinha, na perna, no braço. A gente tem excesso de gordura também aqui na região de cervical. E com isso a gente diminui o espaço aéreo posterior. Durante o sono, que a gente tem um relaxamento, vai ter uma obstrução desse fluxo aéreo acontecendo. Então, obesidade é um fator de risco importante, mas tem outros fatores de risco. Por exemplo, o sexo masculino. Homens, provavelmente por ter a via aérea mais longa, uma faringe mais longa, a gente vai ter, então, mais risco de obstrução. Após os 40 anos de idade, a gente também tem maior risco de obstrução, porque existe, claro, uma flacidez desses músculos e a partir dos 40 anos isso aumenta a probabilidade de acontecerem as apneias obstrutivas do sono. Algumas alterações craniofaciais, a mordida muitas vezes influencia, mas os 3 principais fatores de risco são esses: obesidade, sexo masculino e idade. O avanço da idade muitas vezes está relacionado a maior prevalência de apneia. O que é importante entender da fisiopatologia é que quando a gente está acordado, a gente não faz apneia, certo? É claro que se existir alguma doença associada muito importante, alguma malformação de via aérea superior, isso pode acontecer. Mas a apneia obstrutiva do sono que a gente está conversando aqui, ela acontece durante o sono. E por que durante o sono? Porque a gente vai ter um relaxamento, tanto que esses eventos muitas vezes são mais comuns durante a fase REM, que é a fase em que a gente vai ter um relaxamento maior da musculatura. Durante a vigília, enquanto estamos acordados, esses músculos da faringe, eles estão mantendo essa via aérea aberta, eles estão contraindo a todo tempo. Durante o sono, existe um relaxamento, eles relaxam e aumenta a chance dessa via aérea obstruir. Associado aos fatores de risco que eu mencionei, como obesidade, idade, enfim, a gente vai ter uma maior probabilidade dessa faringe fechada, essa faringe obstruir durante o sono e aí, claro, não vai ter a passagem de ar. É importante lembrar que a faringe é um tubo muscular, né? A gente não tem ali suporte ósseo. O único suporte ósseo que a gente vai ter na região da faringe é o osso hioide, que ele está flutuando. A gente não tem um suporte ósseo adequado para manter essa via aérea aberta. Então, durante o sono, tem relaxamento, tem uma diminuição do tônus dessa musculatura, em especial durante o sono REM, e as apneias, então, acontecem com maior probabilidade. Como eu disse, existem vários fatores de risco discutidos na literatura, vários fenótipos e endótipos tentando explicar a fisiopatologia da apneia e assim direcionar melhor o tratamento, mas o que é importante que você saiba, resumindo essa conversa aqui então, a apneia nada mais é do que a interrupção do fluxo aéreo. Quando ela é considerada obstrutiva, significa que existe uma obstrução a nível de via aérea superior e isso acontece durante o sono por conta da fisiologia do sono mesmo e muitas vezes associado a fatores de risco como obesidade, avanço da idade, sexo masculino, entre outros fatores. Essa obstrução, então, impede a passagem de ar, ao mesmo tempo que existe a contração de músculo respiratório. Então, a gente vai observar movimento de caixa torácica, movimento abdominal durante o evento respiratório. Muitas vezes está associado a quedas de saturação e microdespertares e tudo isso leva a diferentes fatores de risco, como risco cardiovascular aumentado, risco de óbito maior em pacientes com apneia, risco de acidentes, tanto de trabalho como acidentes automobilísticos, enfim, tem uma série de consequências. Todo mundo sabe que não dormir bem uma noite gera consequências no dia seguinte. Então, é um problema de fato de saúde pública que merece a atenção dos profissionais de saúde. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui o seu like. A gente se vê na próxima. Até mais!